Olá, meu aluno, minha aluna, tudo bem com você? Eu espero que sim. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Bom, hoje eu trouxe um material diferente para gente, só que vocês podem acompanhar também no livro didático a partir da página 10 até a página 13, tá bom? Na próxima aula de português, a gente vai fazer a correção da atividade do livro didático, mas eu gostaria que você prestasse atenção para cá, para esse material primeiramente, tá bem? Vamos falar sobre orações coordenadas, tá bem? Vamos lá. Primeiramente, antes de nós começarmos a falar desse assunto, é importante a gente entender o que é período, né? Período, gente, o período, ele é a frase verbal composta de uma ou mais orações, tá bom? Então é importante você saber o que é um período. É uma frase verbal composta por uma ou mais orações. Esse período, se ele for composto por uma oração, ele é chamado de período simples. Se ele for composto por mais de uma oração, ele é chamado de período composto. Nós vamos ver na língua portuguesa, por exemplo, que o período composto ele pode ocorrer de duas formas. Ele pode ser chamado de período composto por coordenação ou por subordinação. Nas nossas aulas de hoje, especificamente nessa unidade de português, a gente vai falar sobre o período composto por coordenação. Aí ele vai trazer conceito. Se você quiser anotar no seu livro, fazer suas anotações, pode fazer, tá bem? Vamos lá. Eu só vou ajeitar aqui o pincel para a gente destacar aquilo que for mais relevante. Ele começa trazendo o conceito de período composto, tá? Então, olha só o que ele diz. Período composto, só um minutinho, gente. Aqui, pronto. Aqui. Período composto por coordenação é aquele em que as orações denominadas orações coordenadas são sintaticamente independentes. Primeiro, você precisa entender uma coisa. Olha só, as orações, elas são coordenadas, tá bom? O que significa dizer, professora, é que as orações, elas são sintaticamente independentes. Então, você tem duas informações, 1 e 2, tá bom? O que significa, professora, são sintaticamente independentes? Significa dizer que essas orações, elas não precisam uma das outras, pois o seu sentido é completo, tá bem? Vamos lá, vamos avançar para a gente entender melhor, ok? Olha, aqui a gente vai ter uma tirinha, tá bom? Diz assim na tirinha: as notícias nascem no Twitter, crescem no Facebook e envelhecem na televisão, tá bom? É uma tirinha. Observa aí, as notícias nascem no Twitter. No Twitter. Presta atenção. É uma oração, professora? É uma oração. Como eu vou saber que é uma oração? Olha para ela e verifica se tem verbo. Eu tenho verbo, professora? Tenho. O verbo nascer. Vou grifar para você entender melhor. Olha, as notícias nascem, né? As notícias nascem no Twitter, crescem, olha o verbo crescer. Nascem, crescem e envelhecem. Aí você deve estar parando para pensar, professora, as notícias nascem no Twitter, é uma oração, crescem no Facebook, é outra oração, e envelhecem na televisão, é outra oração. E isso, muito bem, você pensou certinho, parabéns. Cada uma é uma oração, cada uma, observa aí, é um período. Presta atenção que você vai ter um verbo em cada oração, tá bem? Elas não precisam uma das outras. Por quê, professora? Porque elas têm sentido completo. Se eu digo para você, as notícias nascem no Twitter, consegui comunicar para você? Sim.
Eu tenho sujeito, professora? Tenho sujeito. Qual é o sujeito da oração? As notícias. Tenho verbo, professora? Tenho verbo, né? Qual é o verbo? Nascem. E qual é o complemento, professora? No Twitter. Percebeu como ela tem sentido completo? Porque a estrutura sintática dela é completa. Ela tem sujeito, ela tem sujeito, ela tem verbo e ela tem complemento, tá bom? Ou a gente poderia dizer predicado também para você entender melhor, tá bem? Então, observa como a estrutura dela é completa, ela não precisa de mais nada. Aí, crescem no Facebook. Eu tenho verbo, professora? Tenho complemento? Tenho, professora. E cadê o sujeito? Lembra que a gente já estudou? Quem é que crescem no Facebook? As notícias. Então, é o mesmo sujeito, tá? Ele não está aparecendo, mas pelo contexto eu consigo deduzi-lo, eu consigo entendê-lo, que o sujeito é as notícias. E envelhecem na televisão. Tenho verbo envelhecer, tenho na televisão que é complemento. E cadê o sujeito, professora? O sujeito é as notícias também. São as notícias que envelhecem na televisão, tá bem? Observa que cada uma dessas orações são sintaticamente independentes. Todas têm a estrutura sintática completa, tá bem? As orações coordenadas, elas podem ser sindéticas e assindéticas. Presta atenção para a nomenclatura, primeiramente. A oração coordenada sindética é uma oração independente, sintaticamente, introduzida por uma conjunção coordenativa. Ah, professor, entendi. Ela pode ser introduzida, ela é introduzida por uma conjunção coordenativa. Lembrei que a professora falou que conjunção é uma classinha de palavras da língua portuguesa que ela liga justamente a oração. Exatamente, você lembrou. É isso aí. Elas podem vir introduzidas, né, por uma conjunção, assim como elas podem não ser introduzidas por uma conjunção. Como é que eu vou saber, professora? É que as orações coordenadas sindéticas, elas vão ter uma introdução e as assindéticas, sempre lembra que o a ele é negação. Então, assindética, ausência de conjunção, tá bom? Não vai ter conjunção. Vamos estudá-las? Você está entendendo? Ok. Vamos lá. A oração coordenada assindética. Olha, afaste os bichos, vírgula, lave as mãos. Afaste os bichos é uma oração, professora? É uma oração. Lave as mãos é uma oração, professora? Sim, é uma oração. Eu tenho conjunção relacionando uma oração a outra? Não, não tenho. A única coisa que eu tenho separando essas duas orações é a vírgula. Mas a vírgula não é conjunção, a vírgula é pontuação, não tem nada a ver, tá bom? Agora nós vamos ver a classificação das orações coordenadas sindéticas, que é o que as que nós vamos estudar em língua portuguesa aqui no nosso livro didático. Elas podem ser 5, as sindéticas. Elas podem ser aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. 5. Sempre lembra da mão, tá? As orações coordenadas sindéticas são 5. Aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. Fácil, né? Dá para gravar, olha, na mão, sempre lembra. 5, tá? As aditivas, elas exprimem ideia de soma, de adição. Olha o exemplo. Atendeu o celular e desligou a vida. Olha, gente, olha só, as pessoas que costumam atender o celular, né? No carro, não pode, né? A gente já sabe disso, não é o correto. Olha, atendeu o celular é uma oração, professora? Sim. E desligou a vida. O que é que está ligando essas duas orações? Vocês sabem qual é a conjunção?
É a conjunção e, ela dá uma ideia de soma, ela dá uma ideia de adição. Atendeu o celular e desligou a vida, ou seja, só desligou a vida porque ela atendeu o celular. Então, dá uma ideia de soma, tá bom? Dá uma ideia de soma aí. Atendeu o celular e desligou a vida, tá bem? Uma coisa levou a outra, tá bem? As adversativas, elas exprimem oposição, fato contrário. Presta atenção aí nesse exemplo, tá? Essa galera não joga, mas faz gol. Olha só, gente. Essa galera não joga. Ou seja, não é boa de bola não, né? Mas faz gol. É uma ideia contrária. Eles não são bons de bola, mas eles fazem gol. Olha o mais. O mais, sem i, é importante dizer, ele é uma conjunção adversativa. Ele dá uma ideia de oposição, tá bom? O tempo passa, mas algumas coisas nunca mudam. Olha a outra oração, né? O tempo passa, a gente sabe que o tempo passa, né, gente? Mas algumas coisas nunca mudam. Olha o mais aí, uma conjunção adversativa, tá bom? Realmente algumas coisas não mudam, né? A alternativa, professora, dá ideia de quê? De alternância. Ou você muda, ou tudo se repete. Olha só, olha o ou. O ou é uma conjunção alternativa, tá bem? Explicativa, como o próprio nome fala, muito fácil, dá uma ideia de explicação, de justificativa, tá bem? Vamos lá, olha aqui o exemplo, deixa eu ampliar para você. 2 mais 7. Não posso responder essa questão porque minha religião não permite. Não custa nada tentar. Pronto. Como você pode perceber, aqui ele diz: não posso responder essa questão. Por que que ele não pode? Alguém se ligou aí? Porque, deixa eu grifar melhor. Já fui melhor para grifar as coisas. Porque minha religião não permite. Olha a explicação que ele está dando. O porquê junto, ele dá uma ideia de explicação, tá bem? E as conclusivas, professoras, elas dão ideia de conclusão, exprimem ideia de conclusão. Penso, logo existo, né? Dá uma ideia de conclusão. Se eu penso, logo eu existo. Eu tô bem, né? Eu tô vivo. Então, observa que dá uma ideia de conclusão. Muito tranquilo, né? Recapitulando rapidinho, presta atenção. Bora ver se você entendeu. As orações coordenadas, elas são orações sintaticamente independentes. Ou seja, elas não precisam uma das outras porque o sentido delas é completo. Tem um detalhe, elas podem vir sem conjunção, ou seja, elas podem ser ligadas umas às outras sem conjunção, elas são chamadas de assindéticas, ou elas podem ser ligadas umas às outras com auxílio de uma conjunção. É só para ligar mesmo, porque o sentido delas é completo, tá? As orações coordenadas sindéticas, ou seja, as que vão apresentar conjunção, elas podem ser 5: aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva, tá bem? Meus amores, eu espero que vocês tenham entendido. Não vou me estender muito para que não possa ficar cansativo para vocês. O que vocês vão fazer ao término dessa aula que vocês estão assistindo? Vocês vão tentar realizar as páginas 10 do livro didático até a página 13, tá bom? A próxima aula que eu irei gravar para vocês, eu vou fazer a correção dessas páginas. Aí você verifica o que você acertou, o que você não acertou, tá bem? Mas eu tenho certeza que você vai acertar, porque você é inteligente, você é capaz e você vai conseguir. Eu acredito em vocês, tá bom? Meus amores, tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro. Tô morrendo de saudade.